Seguindo aqui, estamos falando sobre as negociações da Prefeitura e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais sobre o piso dos profissionais de educação, dos professores. Você participa, manda sua pergunta aí. Tem muita pergunta já, a gente vai tentar, inclusive, adiantar aqui, mas ainda temos assuntos sobre Câmara Municipal. Hoje a Câmara Municipal parece que ferveu, viu, Vonulfo? Teve muita coisa. Pois é, Carol, também não era para menos, né? Depois de todo esse tempo aí sem atividades, a Câmara, quando volta, tem muito assunto ali represado que precisa caminhar. E de todas as comissões temáticas na Câmara de Mossoró, a única que ainda não tem definição das que já existiam, né, sobre seus cargos, sobre os seus membros, é a da educação. 2 vereadores querem a presidência desta comissão. Francisco Carlos, Marleide Cunha, Lamarque Oliveira, Costinha e Didi de Arnaud foram definidos os membros da Comissão de Educação. Diferente das outras 8 comissões, a de Educação não teve consenso sobre a escolha da presidência e dos demais cargos. O vereador Francisco Carlos, que foi presidente no último biênio, requer a continuidade. Mas a vereadora Marleide Cunha também pleiteia o cargo de presidente. O professor Francisco Carlos quer continuar na presidência da Comissão de Educação. Eu também sou professora e acho que é justo estar na presidência, até porque o cargo de presidência da Comissão de Educação não pode ser um cargo vitalício, né? E o professor Francisco Carlos, ele é presidente dessa comissão desde o primeiro mandato. Estou dizendo isso aqui, Carol, porque eu também falei com ele sobre isso. E nós acreditamos que é importante democraticamente mudar a presidência. Já teve um professor, um homem por tanto tempo, e agora a gente precisa de uma professora que também discute educação, que é da educação básica do município. Para a vereadora, há um risco de Francisco Carlos passar a compor a bancada governista nos próximos meses. E com isso, a oposição perderia o comando de uma importante comissão. Existe esse risco. Na verdade, só quem vai poder dizer se vai realmente para a base do prefeito é o vereador, mas tem essa possibilidade aí. Ou seja, de fato, nós temos hoje 2 membros da comissão, na Comissão de Educação, a oposição, que sou eu e Francisco Carlos, e 3 membros da situação. Talvez da manhã a gente só tenha um membro da oposição, que no caso sou eu que faço parte. Então, perdemos sim, na verdade, corremos o risco sim de perder um membro nessa comissão. Seguindo o regimento da Câmara, a eleição vai acontecer na próxima terça-feira de forma interna entre os membros da comissão. Vai ser uma eleição entre os 5 membros. E como o professor Francisco Carlos faltou a sessão de hoje, então na próxima sessão, terça-feira, nós vamos votar e vamos escolher quem será o presidente, que eu acredito que ficará entre Marleide e o próprio professor, e os demais a gente vai acordar entre a gente. Eu sei que vai ser o melhor para Mossoró. O professor Francisco Carlos, desde quando vereador, é presidente dessa comissão. Ficando entre ele e a professora Marleide, estará bem representado. Olha, Vonúvio, só existe Francisco Carlos e Marleide da oposição. O resto, os outros 3 membros são da bancada governista. Existe uma simpatia maior da bancada governista pelo nome de Francisco Carlos. Então, certamente ele vai continuar na presidência da Comissão de Educação. Inclusive, ele já está fazendo campanha lá dentro, conversando com os outros 3 membros, o vereador Lamarque, o vereador Costinha e o vereador Didi de Arnaud. Essa comissão deve ser definida próxima semana, a eleição interna dos membros. Então, vamos aguardar a definição. A Comissão de Educação é muito importante, inclusive, é uma das que sempre realiza seus encontros, suas reuniões de forma, inclusive, televisionada e tal. É uma comissão muito importante e por isso que está sendo bastante visada. Exatamente. Vamos voltar à nossa conversa com a secretária municipal de Educação. Secretária, o sindicato tende a não aceitar, pelo menos pelo que a gente viu, que já foi divulgado pós-reunião no site do sindicato, nas redes sociais do sindicato, tende a não aceitar o que foi conversado hoje. Em caso de permanência da greve, de continuidade da greve, há possibilidade da prefeitura estudar algum jeito de conceder de alguma forma um índice de reajuste? A prefeitura já está em estudo
desde que saiu a portaria. A nossa equipe, a nota técnica que nós divulgamos hoje é fruto de estudo da equipe. Então, nós deixamos muito claramente posto algo que nós já fizemos no ano passado, que inclusive eu volto a registrar aqui, o prefeito concede o maior reajuste salarial da história dos professores de Mossoró, mesmo com a equipe técnica sinalizando que ia ter um déficit muito grande, que isso ia comprometer os investimentos. E hoje nós mostramos na nossa nota técnica que isso tende a acontecer agora em 2023. Então, a Prefeitura está disponível para negociar, volto a dizer, os 11 pontos de pauta. São 11 pontos. Então, nós vamos nos debruçar sobre todos eles. Desses 11 pontos, a nota técnica trata apenas de um dos pontos reivindicados. Então, mostrando a inviabilidade financeira de cumpri-lo, né? De atendê-lo. E mostrando muito claramente que não é uma questão de descumprimento de lei, porque nós já cumprimos a lei, é uma questão mesmo financeira e orçamentária. Então, que isso fique muito claro. Aproveito o espaço para dizer, Carol, que lá em 2021 o sindicato nos apresentou uma pauta com 16 pontos. Desses 16 pontos, nós atendemos na integralidade quase todos eles, parcialmente. Se considerar a integralidade parcialmente, as que estão em andamento, nós atendemos a pauta. E agora ela apresenta para nós uma nova pauta com 11 pontos de pauta, alguns deles sendo reapresentados já, porque 2023 já é um novo ano, já exigem novas progressões, por exemplo, as progressões que era um ponto de pauta do sindicato, as progressões que estavam atrasadas desde 2018, nós colocamos em dia, agora eles já apresentam esse como novo ponto já para as que vêm agora na sequência, mas nós já atendemos esses pontos. Nós já recebemos o sindicato, e aí eu digo, a Secretaria da Educação já esteve com o sindicato 18 vezes. Se isso é diálogo, e nós quando recebemos o sindicato pela primeira vez, lembro muito bem que o sindicato alegava que há 4 anos não era recebido por uma secretária da Educação, e nós recebemos o sindicato, já estivemos com o sindicato 18 vezes. Então esse diálogo ele é permanente. Próxima semana o prefeito com certeza vai receber o sindicato, ele está disponível para isso, e a abertura para o diálogo ela é constante, e nós estamos dispostos, nós não estamos fechando a pauta, nós estamos dispostos a negociar, a dialogar sobre toda a pauta. A possibilidade de judicialização da greve? Essa possibilidade nós não trabalhamos com ela, esperamos e acreditamos que não chegaremos jamais a esse ponto. Essa é uma possibilidade que nós não queremos tratar, né? Nós queremos, na verdade, acreditar que o professor, ele vai... na verdade, é um apelo que nós fazemos para que os professores voltem às salas de aulas que estão equipadas, com equipamentos novos. Nós temos investido muito na educação de Mossoró. Inclusive, a concessão de um aumento agora inviabiliza o próprio programa, o maior programa de investimento em educação, que é o Mossoró Cidade Educação, que nós estamos mostrando na prática como estamos investindo dinheiro. Educação, ela é também salário, mas ela não é só salário. Então, é interessante nós destacarmos isso. Mossoró já entregou 17 unidades totalmente revitalizadas. Amanhã estaremos entregando mais uma. Então, já são 18 unidades totalmente revitalizadas. Mossoró já entregou, por exemplo, equipamentos para todas as unidades de ensino, está entregando, já adquiriu e está finalizando a entrega de equipamentos em todas as unidades de ensino. Mossoró, o município de Mossoró distribuiu fardamento, mochila, material gratuito para todas as crianças da rede municipal de ensino. Já adquiriu, já deixou nas unidades, as unidades estão finalizando essa entrega. Então, isso é investimento em educação. E nós temos muito mais para fazer pela educação, inclusive um concurso público depois de 10 anos para provimento de cargos, que se esse aumento na proporção que está sendo exigida pelo sindicato for dado, nós vamos inviabilizar o concurso não só da educação, Carol, e é bom que a gente destaque isso, porque como? Aí você vai dizer, não, mas o recurso da educação é para a educação. Mas entenda, se o Fundeb, o repasse do Fundeb não é suficiente para nós cobrirmos a folha, nós estamos tirando do recurso próprio para cobrir esse déficit que está ficando em investimentos em educação. Então, isso vai comprometer o investimento de outras secretarias, porque é do dinheiro do município que está saindo. Então, e que isso fique bem claro, não é uma questão
de opção. Não é uma questão de dizer assim, a gestão não está concedendo o aumento porque não quer. É porque não tem viabilidade financeira e orçamentária para tanto. O Alexandro, ele pergunta o seguinte: boa noite. Finalmente, em valor real, quanto é o valor em dinheiro do piso? Quanto a prefeitura paga? Para qual carga horária? Pronto. Respondo com muita clareza, que está inclusive na nota técnica. O valor do piso, já com reajuste, Alessandro, é de R$ 4.420,55, o nacional. O professor de Mossoró, início de carreira, agora em março, ele vai ganhar R$ 4.916,65. Isso em março. Quando nós finalizarmos o aumento previsto para o reajuste salarial previsto para 2023, que nós vamos finalizar em novembro, o professor de Mossoró, início de carreira, vai estar recebendo R$ 5.338,87. Então, e o piso do magistério, o piso nacional do magistério, continuará com R$ 4.420,55. Isso é número, é dado que está na nossa nota técnica e nós estamos trazendo aqui. Então, é posto aqui que Mossoró está pagando acima. José, pai de aluno, ele se identifica aqui como José, pai de aluno. Apesar de meu pouco estudo, conheço a lei e ela não apenas deve cumprir o piso, mas reajustar ano a ano. Alisson, quando era deputado, falava assim. Por que agora mudou? Não mudou. Continua dizendo a mesma coisa. O reajuste do piso não é o reajuste salarial. Então, como Mossoró já está pagando o piso, não há a obrigatoriedade do reajuste, porque ele já paga a maior, ou seja, José, já paga mais que o piso. Então, o reajuste é exatamente o reajuste do piso, é para quem dado o reajuste nacional fica abaixo. Aí você reajusta até aquele mínimo. Pode reajustar muito mais? Pode reajustar o tanto que for possível, mas que neste momento não é possível para Mossoró. Como Mossoró já paga acima do piso, né? Então a diferença, por exemplo, em março já é de R$ 496,10 e lá em novembro, quando nós finalizarmos o reajuste salarial dos professores, nós já vamos estar pagando R$ 918,32 a mais para o professor em início de carreira, a mais em relação ao piso nacional. Então, o que o prefeito Alisson sempre defendeu foi o cumprimento da lei. Ele está cumprindo. A Ligiane, ela fez, só para registrar aqui, é mais ou menos a mesma pergunta que a secretária acabou de responder, disse que em 2019, quando o prefeito era deputado, foi a favor do piso e agora é contra, porque está aí, está explicado. Continua a favor. Tem muita gente aqui falando. A Ivanilza, vou tentar resumir. E me explique sobre quando, em 2021, retomaram as aulas na Nossa Senhora das Graças. Minha sala era uma kitnet com 21 crianças, 2 especiais sem direito a auxiliar. Ela diz o seguinte: copiei esse texto que enviei como pergunta nesse mesmo programa em fevereiro de 2022. A senhora respondeu dizendo que teve que voltar às pressas, não teve como planejar. Não planejou essa pendência ainda porque a escola que trabalho ainda não foi auxiliar para as crianças, o que é um direito por lei. Olhe, não foi falta de planejamento, jamais disse isso, deve ter sido a interpretação. Hoje, só para você ter uma ideia, em Mossoró, o ano que tinha contratado mais auxiliares de sala tinha sido 2019, com um pouco mais de 260. Mossoró hoje tem quase 600 auxiliares de sala. Estamos contratando tantos quantos forem necessários. O que acontece hoje, as salas de aula de Mossoró, tanto é que eu acho que vocês que acompanham na imprensa, vejam que a reclamação é mínima em relação a isso. O que acontece é que alguns auxiliares, que são os estagiários, eles finalizam a graduação, finalizam o contrato, ou desistem do contrato e passam para outras, ou conseguem um emprego em condições melhores, e aí nós precisamos recorrer à disponibilidade. Para eu contratar, tem que ter alguém disponível para ser contratado. E nem sempre isso acontece com a rapidez. Mas, por exemplo, só este ano, nós já contratamos mais de 200, só este ano. Então, continuamos contratando, inclusive a pessoa que interagiu conosco, se conhecer alguém lá próximo, que seja universitário, que esteja disponível
para ser auxiliar de sala, podem caminhar para a Secretaria Municipal de Educação, que nós estamos contratando essas pessoas, inclusive fazendo um banco. Então, auxiliar de sala, ele está assim na sala de aula, acontece de alguma sala ainda estar sem auxiliar, isso vai acontecer sempre, pela dinâmica do processo. A dinâmica que eu digo é alguém que termina o contrato, até que eu contrate outra, fica descoberto, mas a nossa política é exatamente que todas as crianças, todas as salas com alunos com deficiência tenham auxiliares. E realmente a gente tem feito isso. Vou ficar devendo a pergunta sobre gestão democrática que o Rodrigues fez e o Luiz Aires também, mas como a gente, todo programa pergunta, a gente vai fazer nos próximos, tá certo? Porque hoje foi muito assunto do piso. Graça Viana do Nova Betânia, que não concorda, diz que todo ano é a mesma conversa em relação ao piso salarial. O João da UPA, muito obrigada pela audiência. Maninho Grangeiro elogia a secretária. Niel de Sumaré, um alô para você. Batista do Santa Delmira fala que falta d'água lá no Santa Delmira. Falta água lá no Santa Delmira. Muito obrigada a todo mundo aí pelo registro, pela audiência. Faltou resposta aqui, mas não temos mais tempo. Secretária Ubeone Alencar, secretária de Educação de Mossoró, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agradecemos o espaço e ficamos sempre à disposição. É sempre muito bom estar aqui interagindo com a população do Mossoró. Seja sempre bem-vinda. Amanhã a gente vai falar mais sobre o piso com representantes da Prefeitura e do sindicato no meio-dia TCM da 95 FM. Até amanhã. Fique ligado, amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma boa noite e até lá.